people! Desculpa o atraso e a culpa foi minha. A gente vai ter que repetir tudo isso aí, que não entrou ninguém ainda. A gente só tava... Essa aí só valeu pra quem tá assistindo a gravação. Você que tá assistindo a gravação, você sabe, a culpa foi do Vitor, entendeu? Bota no comentário depois. É isso. Deixa eu botar aqui o meu. Muito bem. Tudo bom? Tudo bom? Fala aqui, fala aí. Vai lá, beijo. Chega pra lá. Porque eu queria aparecer aqui e a gente tava ali também. Verificando. Vamos torcer pra essa conexão ser boa. Sim. Nesse momento, deveria, né? Só fazer um teste da luz. Teste aí. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Ih, ficou legal assim o outro. Apaga de novo. Não, apaga de novo. Assim ficou legal. Sério? Sério, vem ver. Fica aqui que eu vou lá apagar. Tá vendo? Olha, é mesmo. Bem melhor, porque o outro tá estourando. Pronto. Muito bem. Oi, Simone. Bem-vinda. Oi, Simone. Simone tá no do Vitor Avelar. Eu tô aqui com o meu ligado e o meu não tem ninguém. Por quê? Porque ninguém sabia. Marlon. E aí, cara, beleza? E aí, cara, beleza? Não te conheço, mas oi, tudo bom? Ah, é o Marlon. Conheço. Tudo bom, Chuchu? Gente, mentira que Jussara Andrade tá aqui. Quem é Jussara Andrade? Quem é Jussara Andrade? É a grande dama forrozeira maravilhosa de São Paulo que tá aqui. Olha, a Mandinha entrou, Nádia. Sejam todos bem-vindos, gente. Em mais 2 minutinhos a gente começa o assunto da live aqui, ó. Entrou gente ali, ó. Oi, gente, tudo bom? Entrou alguém lá no meu. Deixa eu ver quem é. CJ0015. Tudo bom, CJ0015? E aí, gente? Gente, faz o seguinte, enquanto a gente não começa o conteúdo, faz o favor, aperta bastante os coraçãozinhos que tem aí, ó. Ih, tá travando. Eu tô achando que essa internet não é muito boa. Tá travando? Tá travando. Ih. Pior que aqui no sinal tá bombando o Wi-Fi. Tá travando, gente? Me fala aí. Ixi, Ô, tá travando CJJ, muito. tá travando? Vou tentar ir no 3G então. É, vamos mudar pra 3G. O meu não tá travando não, ele não tá falando nada. Até porque o meu depois vai ficar como gravação, né? Então... É, vamos ver. Oi, Carol. Travando. Tá bom. É. Vamos ver, foda-se. Voltou? Pronto. Voltou. E agora? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Tem alguém aqui nessa live agora, gente? Quem que tá? Essa Tem aqui é 2 pessoas. oficial, a minha. gente. É. Não, Galera, mas pode ficar aí, não tem problema não. Vai lá pra O do importante é Vitor. vocês verem. Vai lá pra dúvida e depois você assiste a gravação da minha. O importante é ver a gravação, o conteúdo. A gravação. O importante é ver o conteúdo. Pronto. Simone, dá um help aqui, tá boa aí? Verane, avisa. Bem-vinda, Verane. Me fala se a internet tá boa, se o áudio tá bom e se a gente pode começar o conteúdo, que eu tava com problema do Wi-Fi. Eu vou virar um pouquinho mais pra lá, porque o meu, a galera não consegue te ver. Pronto, agora eu vou conseguir. Porque um rapaz bonito desse a gente tem que ver, né, minha gente? Aí que eu fico... Ideia. Pronto, tá tudo bem? A minha tá travando? Vai pra do Vitor. Tô aqui faz tempo. 78. Muito bem, então vamos começar. Alex, tá todo mundo aí? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu apresentar. Acho que a maioria das pessoas conhece, né? Ou não. Mas essa daqui é Rose Rodrigues. Oi. Minha amiga, dançarina, professora, zuqueira, dança de tudo, né? Zuqueira. Mas vamos, Não, prefere? dança de tudo. Dança de salão também. Mas você quer falar que é zuqueira só assim? Não. Não, quero falar que eu sou da Defende dança. tudo. Eu gosto mais. Eu sou da dança, eu sou a favor da dança. Indiferente também se é só dança de salão ou não. É, eu sou Da desse time expressão, também. sou a favor. Gosto. E aí, gente, o que acontece? Nessa minha... Edgar, maravilhoso! Edgar Fernandes na live? Que isso, já tava... Cadê o WhatsApp que eu te pedi, monstro?
Gente, se eu falar que o Edgar tá assistindo a live aqui, velho, minha aula particular sobe na hora o preço. Eu fiz isso com o Rodrigo Picanso, funcionou. Daqui a pouco. Será que vai funcionar no meu? Funcionar. Edgar, comenta bastante aí pra ver se eu subo o preço da minha, tá bom, amor? Obrigada. E, gente, então ela tava participando, viu as lives e ela mandou uma sugestão que eu gostei muito. E aí, vamos falar sobre isso. Qual que é a sugestão? A sugestão do tema foi um tema polêmico, podemos chamar de polêmico? A pergunta é: existe aluno ruim ou professor sem recursos para o ensino? Climão. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Existe aluno ruim ou existe professor que está sem recurso para o ensino, para dar aula? O que vocês acham? Em 1 minuto aqui é o tempo para a gente começar de fato o conteúdo da live, que a gente vai começar a responder isso aqui. Enquanto isso, eu queria que vocês respondessem aí em sim ou não, qual a opinião de vocês para a gente... Ou até mesmo se existe esse tipo de conceito, né? Se você já pensou nesse tipo de coisa, você é aluno e você é professor também, né? Exatamente. Se você já esteve no lugar e no tempo de falar... não sei o que eu faço, não tenho recursos, ou se você, aluno, já esteve no lugar de falar, caramba, o professor não tem recursos, ou eu não sou bom. Exatamente. Muitas coisas para pensar. Para quem já respondeu, para quem deu um sinal, eu vou pedir para vocês aqui só apertar esses coraçãozinhos que estão aqui do lado, aqui, gente, aperta esse coraçãozinho. Quem tá aí na live, aperta aí também, que isso é importante pra gente. E se o áudio tá bom, se tá tudo certo, só comenta aí uma mãozinha, um ok, pra gente saber que vocês estão aí. Pode ser? Façam isso agora e respondam a pergunta. Olha o primeiro coração subindo. Adoro esse coração subindo. Ninguém botou coração pra mim. Tô magoada. Olha, ele falou que tá travando. Será Quem que tá falando comigo? Ezer Júnior. Tá travando? Vai dançar. Meu filho, eu tô dançando desde as 8 horas da manhã. Já bateu já 12 horas hoje, tá? Me dá uma paz. Tá travando? Amigo, vai no @VitorAvelar e assiste a live direto do dele, porque o meu eu vou deixar gravando, tá, galera? E aí, quem quiser ir lá pro do Vitor, aproveita e conhece aí. Esse aqui é quem, gente? Vitor Avelar, profissional de dança de Brasília, excelente. Conheci o trabalho dele aqui. Eu já pedi permissão pra falar palavrão, né? O cara é pica. O cara é foda. Ele é muito bom a nível Rio de Janeiro. Que isso? Eu acho, real. Quem me conhece no meu Instagram sabe que eu sou sincera, às vezes até sincericida. Demais. É a segunda vez. A gente já ensaiou junto, gente, algumas vezes. A E aí, gente quando a gente treinou. conversou, a gente viu que batia muitas ideias. Isso aí eu já falo pra você. Sincericídio, tamo junto também. Será que a gente vai ser excluído do mundo da dança por Não, acho que a galera gosta. Com o passar De do tempo, as sincericídio? pessoas começam a gostar disso. Acho que Será? é bom. De sincericídio ou de polêmica? Sincericídio, verdade radical. Sinceridade radical, eu gosto disso. A Anitta começou assim, né? Ela é bem sincera e hoje em dia ela tá aí, né? É verdade. Bom, antes de começar, eu só queria olhar aqui o comentário. Ó, a Deia falou que o áudio tá bom. Que bom. Parou de travar no meu. Maravilha. Oi, sua. Ó, já tá marcando ensaio. Vamos treinar a segunda? Mano, tu quer marcar isso agora mesmo? A gente treina, mano. Gente, tenham paciência com a gente que a gente tá com os 2 Instagram aqui, tá? E aí, é a primeira vez que eu faço uma live com convidado. Tô muito feliz. Obrigado, Rose, por aceitar o convite. Obrigada a você, porque hoje a gente fez uma acrobacia pra conseguir se encontrar, mas deu certo. E eu não sei como é que vai ser, se vai ser meio entrevista, se os dois vão falar. Uma coisa que eu só quero deixar claro pra vocês que estão assistindo é que live é interação. Tanto da gente com vocês da gente. Então, por favor, mandem perguntas, mandem comentários. A gente vai falar aqui, mas no final a gente lê. Agora eu até vou ler antes de começar, porque eu acho que é bacana essa interação, tá? Eu tô aqui, vocês estão aí na casa de vocês, mas o negócio tá junto, a gente tá junto. Sim, Né? sim. Esse é o poder do digital, é a gente alcançar muitas pessoas com conteúdo e, enfim, gosto muito. Sim. Vou ler aqui e você pode comentar aí. Já, tá, Rose, pra gente começar. Então, Veronese! Te mandei um WhatsApp, Peste, me responde. ó, Simone Carvalho. Acho que rola os dois. Alunos poucos interessados às vezes e professores que só dá atenção a um grupinho. É verdade. Alex
Fala, Alex. Ó, falou, complexo esse assunto, com certeza. Geralmente, a falta de habilidade do professor pode limitar o aprendizado do aluno. Também, é uma visão. Os dois cenários são possíveis, inclusive os dois juntos. Também. Eita, moleque. Tá vendo que o público aqui é entendido? Galera gosta, né? Já fiz aula em uma academia top na Asa Norte que odiei. Não vou citar nome, mas alunas menos novas, a maioria comentavam sobre isso. O que seria um aluno ruim? Essa é uma pergunta norteadora, exatamente, ideia. Um aluno que tem mais dificuldade de pegar os passos? Um aluno que não demonstra interesse? Rose, tira a almofada da... Por quê? Você quer me ver? Quer ver minha barriga? Que Linda. Amiga, eu tô aqui com a almofada, ó, porque a almofada é meu ponto de apoio emocional no vídeo. Professores só davam atenção para as novinhas, olha só. Eita, gente. De repente o recurso dele estava focado para outra coisa, né? Pode ser, acontece também, né? A gente tem 360 graus sobre uma perspectiva. Vamos avaliar todas. Ezer Júnior tava lá, veio pra cá. Agora sim, ó, acho que deu ruim. Porque o meu tá travando, tá recomeçando, reconectando. O Wi-Fi não bombou. Bom, mas vamos daqui então. Vamos começar, gente. A gente já leu alguns comentários, já ajudou a gente aqui. Muito obrigado. E vamos começar. Sim. Rose, Eu? o que você acha? Olha, eu vejo por dois aspectos diferentes. Assim, como profissional, eu Rose, procuro me avaliar no sentido de ter recursos para que se dê uma boa aula. Eu fui procurar dar aula para deficiente físico, para a galera que tem síndrome de Down, pessoal que não enxerga, não ouve, e me ajudou muito. Me deu muito recurso para trabalhar com uma galera que, entre aspas, a sociedade julga e diz, conota normalidade. Mas me ajudou bastante. Mas essa sou eu, visão, eu, Rose, profissional. Mas eu acho também um pouco complexo a gente, talvez, julgar um professor que não tenha muitos recursos, porque quando a gente fala de recursos, a gente tem que ver se a região onde esse professor está, se ele tem capacitação, tipo, tem oportunidades de recursos, de capacitação, não é capacidade. Capacidade todo mundo tem, eu acredito nisso. Mas eu acho que capacitação de qualidade são outros 500. Se desenvolve com aquela questão da curiosidade do professor em procurar a sua melhora e tal. Mas fico um pouco assim no sentido de capacitação. Será que tem? E se não tem, será que você como professor não deveria procurar? Cara, é impressionante perguntas. É impressionante que esse assunto, eu antes da live, eu comecei a pensar, até conversei com uma amiga, e durante 10 minutos que eu pensei sobre o assunto, isso destrinchou para tanta coisa, para tantas possibilidades de conversa. Mas assim, antes da gente começar a aprofundar isso, eu queria saber se a gente pode colocar, tanto você quanto eu, respostas exatas. Existe aluno ruim para você? Entre sim ou não? Não. Para mim, não. Para mim, sim. E aí, daqui a pouco a gente justifica. Sim. Tá? E existe professor com e sem recurso? Com e sem recurso oferecido? Existe professor com recurso e tem professor que não tem recurso, é isso? Existe professor sem recurso? Sim, existe, recurso? Claro. Sim, aí eu também acho. Existe. E aí, o que bom, talvez para você que tem a opinião de que não tem aluno ruim, não adianta eu fazer a pergunta do que seria um aluno ruim. Então, eu acho que adianta, porque eu acho que a gente está em perspectivas diferentes. Não sei, vou saber depois que você expôs sua opinião. Mas quando eu digo que não existe aluno ruim, é trabalhando num ambiente em que estamos todos interessados. Sim? E não num ambiente amplo onde o interesse varia e tal, que é a realidade, né? Mas eu estou trabalhando num ambiente no sentido da conotação da frase de que você entrou para uma escola de dança, ou sei lá, está fazendo aula particular, o empenho é aprender. Para que motivo e por que, não sei, mas tu quer aprender. Aí a gente já se aproxima de novo, porque talvez você tendo... Quando eu concordo que não tem aluno ruim, é quando eu estou da ótica do professor.
eu, enquanto professor, não acho que existe aluno ruim. É. Porque eu, enquanto comunicador, enquanto responsável por uma mensagem, acho que se alguém não está entendendo o que eu estou falando, a responsabilidade é 100% minha, em buscar alternativas, criatividade, recursos para que ele possa entender. Então, eu sou um grande defensor da autorresponsabilidade. Sim. E da ótica de professor, eu concordo que não tem aluno ruim. Quando eu concordo que existe aluno ruim, é quando eu me coloco no papel e eu já me vi, mesmo com interesse. Mas eu acho que é o seguinte, quando a gente está falando de aprendizagem, eu acho que a gente pode observar uma sequência de 3 fatores, de tipo, o que eu quero aprender, o que eu preciso fazer para aprender e se eu estou disposto. E aí é que tá, eu acho que eu estou aprendendo a aprender agora, recentemente. Eu quero muito me especializar nisso, sabe? Em ser um aprendedor profissional. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito bem na vida foi dança, mas eu quero aprender várias outras coisas. E eu fiz um curso recentemente que eu realmente queria muito, mas quando eu percebi tudo que tinha para fazer, eu falei, cara, não sei se eu estou disposto. E o problema é porque, assim, muitos alunos só vão perceber isso muito tempo depois. Então eu já fui um aluno muito ruim. Entende? Mas aí você era... Dessa ótica de que eu estava lá, estava ocupando o espaço de alguém, às vezes fazendo pergunta do professor, gastando aquele tempo e até falava para o professor que eu ia fazer, entrava num acordo sobre atividades, sobre exercícios, sobre pesquisa e não fazia. Entendo, entendi. Mas aí quando você me diz que você tinha lá os seus 3 pontos, você não acha que esses 3 pontos, tipo, me parece que não é um aluno, me parece que é um profissional com uma visão de mercado. Tipo, um aluno quando entra para fazer aula, ele não tem visão de nada, né? Ele não entende nada, ele não tem nada definido, ele só quer dançar, por um motivo pessoal. Mas ele só quer dançar. Então, o fato dele só querer dançar já me mostra o empenho. Agora, quando a gente vai para um profissional, aí a questão é outra, né? Não sei. Eu não sei porque eu acho que isso aí pode ser uma maturidade do indivíduo, do cidadão como um todo. Porque Sim. Talvez você tenha essa visão agora, enquanto professora aí de dança, mas e se você for fazer aula de informática agora? Você já não pode ter essa consciência? Até Sim. porque eu arrisco dizer que a grande maioria dos praticantes e alunos de dança de salão são adultos. A grande maioria. Sim, a grande maioria. Então, teoricamente, a gente poderia pensar nisso, né? De que... E repetindo, eu, enquanto professor, prefiro não enxergar alunos ruins, que não existe isso. Existe, eu também, não enxergo alunos ruins. Enxergar professor sem recurso. Sim, ou até mesmo sem acesso à capacitação, que é diferente, né? Às vezes ele quer recursos, quer se capacitar, quase não sabe, e às vezes ele não tem recurso financeiro, apoio, né? É uma coisa que eu tive muito no Rio de Janeiro, são as pessoas que já trabalham com dança, eles apoiam muito a galera que é interessada em dançar. Às vezes o professor na sua região não tem alguém que o apoie no sentido de, cara, vem aqui, eu vou te ensinar o que eu sei, vou te ajudar e tal. Às vezes ele é muito ele sozinho e não consegue o acesso à capacitação por falta de dinheiro e falta também de um bom caminho para trilhar, né? Sim. Mas será que, tipo, a gente tem... Aí na sua cidade, onde você faz aula de dança, né? Você me diria que todo professor de dança de salão, porque a gente aqui é da dança de salão, então a gente está falando de dança de salão, que todo professor é empenhado na procura da capacitação? Aí é um negócio sério, né? Sim, porque qual é a minha resenha assim na cabeça em relação a isso? Eu, Rose, me vejo muito empenhada na procura da capacitação, mas eu me vejo muito porque para mim isso é muito, mas será que para você isso é muito, entendeu? Talvez o que você faça para mim seja, caralho, o máximo é 1000 e eu tô dando aqui os meus 10, entendeu? Então, também tem essa coisa de até onde o estudo é muito para uma pessoa, porque em terra de céu quem tem um olho é rei. Né? Então, se eu chego num local e eu sei
dar uma aula mediana, boa, onde os meus alunos conseguem produzir, eu paro ou não, né? Então eu acho que a procura da capacitação está muito mais na questão de que eu quero ter o conhecimento dele e me explorar, do que no sentido de que, beleza, até aqui tá bom. Eu acho engraçado. Resenha profunda, né, mano? Boa, a gente tem que parar de fazer live, porque o povo vai falar o quê? Caraca, eles estão resenhando ali 1 hora. Vamos parar, não, gente. A gente resenha. Você quer que a gente pare ou tá servindo pra vocês? Tá maneiro aí, tá maneiro. Manda os coraçãozinhos nos comentários, que eu gosto de coração. Tu curte coração, eu tô meio carente. Manda um coraçãozinho pra ele, gente. Ele quer amor. Ó, já a gente lê os comentários aqui. Pode mandar que já a gente lê. Mas o que eu tava pensando é porque, assim, hoje em dia, com a tecnologia, com lives... Ó os coraçãozinhos, eu adoro, tá vendo? Pô, manda. Mas hoje em dia, com essa tecnologia, com o celular que tem todo mundo na mão, tá ficando cada vez mais complicado as pessoas falarem que não tem recurso para aprender. Mas para aprender ou para se capacitar? Pô, os dois, cara. Sabe por quê? Olha um exemplo que eu achei foda, eu achei muito interessante mesmo. 2 exemplos, porque 2 pessoas diferentes. Eu fiz o Cardas, né? Que é o curso de aperfeiçoamento do Marcelo Grangeiro, que ele é online e que tem um dia presencial em São Paulo, né? O curso todo ele é online, mas tem uma prática, um evento... Raquel Mesquita, que é maravilhosa. Raquel Mesquita, Sheila Santos, Marcelo Grangeiro, Tati Azinelli, cara, top, muito bom, muito bom. E beleza, eu aqui na minha cidade pensando alguma coisa, quando eu cheguei em São Paulo, foi outra realidade, mano. Eu vi 2 casos, assim, um cara que, apaixonado por samba, que dançava samba, e que nunca tinha ido em um baile de samba, porque na cidade dele não tem. Foi uma cidadezinha do sul do país. Eu não vou nem saber falar qual cidade. Vou fazer um parêntese. Pareceu o programa do Luciano Huck agora. Não pareceu, gente? Foi. Vai ser aqueles achados, aquelas histórias sim, profundas. total. Caralho, porque isso mexe com... Não sei você, né? Mas, tipo, você falou, me deu um... Caralho, mano, esse cara, tipo, venceu barreiras, né? Porque não tem na cidade dele. O cara deve ter arrumado um jeito, sei lá como, de aprender essa porra. Exatamente. E foi pra outra cidade porque ele queria. E olha o choque de realidade, porque eu tenho baile... A gente tem baile de samba aqui toda semana. A coisa acontece, eu já fui pro Gafeira Brasil, já fui pro Samba Maníacos, já dancei na Europa samba, já dancei em outros lugares. E o cara tava emocionado de ver as pessoas. Eu terminei de dançar, ele me cumprimentou, ele falou, cara, que legal ver você dançando. É a primeira vez que eu tô num baile de samba. Arrepiei. Só que para pensar, esse cara, ele tava num evento de praticamente conclusão de um curso online. Entende? Isso aqui que a gente tá fazendo... Eu entendo que pode não capacitar no próprio nome em si, como um curso completo, mas que dá um esclarecimento. Entende? Eu acho que assim, pode não capacitar em termos de currículo, de formação, mas dá muito recurso. E tem muita gente fazendo isso. Sim, como recurso, vídeo, né? Sim, eu acho que como alcance da dança de salão, sim. Hoje a tecnologia ajuda assim para o caceta. Mas como capacitação, a gente ainda precisa de mais. Tipo, tem esse do Marcelo Grangeiro, que é online e é foda. Tem alguns profissionais de Zuki que estão fazendo. Tem um casal que eles são de São Paulo, eu esqueci o nome, mas eu vou ver no meu celular, que eles fazem também. Aqui tem a Pri Borges, que faz também online. Então, mas ainda é pouco. Eu acho que a galera ainda não acredita muito no alcance do profissionalizante pelo aplicativo, sabe? Aquela coisa de pai e mãe, de que tem que ser presencial a aula. Mas aí se você for ver também, cursos que capacitam mesmo em dança, são poucos quando não são questionáveis, né? Sim, Porque até os cursos que tem, que vendem dessa forma, qual a base que tem para justificar aquilo? Ainda é difícil, né? A nossa profissão ainda está nessa... Você sabe que eu estava nessa resenha essa semana, porque lá na André Barcelos, onde dou aula, vai começar o curso para formar profissionais de dança. A gente vai pegar os bolsistas, monitores, né, que vocês falam em Brasília.
e eles vão fazer um curso para no final do curso serem capacitados a dar uma aula didática e tal, desenvolvimento prático. E eu tava nessa resenha com o Augusto, que é o sócio de lá, né? Cara, se tem um curso sendo oferecido na sua cidade, na área em que você quer, eu acho que vale a pena você fazer, mesmo se você classifica aquele curso como ruim. Porque é um exemplo prático. Quem não tem nada, metade ao dobro. Entendeu? Assim, não é que você fale assim, não vou fazer isso porque é ruim. Cara, mas vai lá e faz, porque às vezes você fazendo ruim, você abre a sua cabeça para alguma coisa. Então, assim, todo mundo te acrescenta de alguma maneira, de alguma forma. Eu vou no congresso da aula, assisto aula de todos os outros professores, mesmo dos professores que eu caracterizo como não bons e não legais. Eu falo, não gosto da maneira como trabalha e tal, mas isso é a minha visão profissional. Agora, o cara dando aula, às vezes ele me fala uma coisinha que, caralho, me abre a cabeça foda pra minha próxima aula, por exemplo, entendeu? É você tá no meio, vivenciar e... Sim, é isso, sabe? Botar a mente pra funcionar com influências, né? Sim, eu acho que a gente... tu não tá aparecendo na live, não. Vem pra cá, vem cá. Gente, a Júlia Gunich entrou aí, olha só. Que isso, bicho? Eu acho que, como eu vim do Rio de Janeiro, as referências pra mim são muito grandes quando eu faço referências em relação às coisas, né? Tipo, quando eu penso assim, um professor tal, eu faço referência com outro tal que é da minha cidade. Então, para mim, as referências, elas não são um riacho, são um rio. Isso é um oceano Atlântico. Mas eu tiro, por exemplo, se você já é um profissional, já se formou numa escola, que você, cara, eu tô bem, eu tô legal, eu acho válido você procurar, sim, um curso bom. Não vai ficar fazendo qualquer curso, qualquer coisa. Mas assim, se você tá no zero, mano, faça sim, entre aspas, o qualquer coisa. Porque é uma maneira de você também conhecer. Mas sabendo, tendo na cabeça que você tá se mantendo no ambiente. E que não aquilo ali é uma coisa que vai te capacitar. Exemplo foda e prático. Curso de professores do Jamerus. A galera sai da sua cidade para fazer o curso de formação do Jaime, sai de lá e fala assim, eu sou professor. Fala, mano, o curso é para você abrir a sua cabeça, o próprio Jaime explica isso. Não é um curso que vai te capacitar como professor, porque tem galera iniciante dentro do curso. Então, ele abre a sua cabeça. Cara, aproveitar que você falou isso, eu vou jogar a real do que eu acho. Marca o Jaime aí. Eu acho que o que... Calma, vamos lá. Sim. É porque, por exemplo, aqui a gente tem o IFB com o curso, a licenciatura em dança. Que não tem nada a ver com dança de salão. Sim, mas que assim, é bem delicado você falar e observar que... É engraçado que não é o curso, às vezes eu não acho que é o curso quem vai capacitar, né? É a pessoa. Porque às vezes você com anos de vivência, fazendo vários experimentos, várias vivências que não capacitam, mas no conjunto delas você começa, você se capacita, né? A velha história do estudei na escola pública a vida inteira, passei por uma faculdade foda porque eu me empenhei, não fiz um cursinho, sabe? Aquela parada. Então é muito mais do empenho pessoal. Porque eu já vi gente saindo dessa faculdade que não tá pronta para dar aula, não dança. Até a própria pessoa fala, não, eu não danço. E aí eu vou só fazer um PS que eu disse que a faculdade de dança não tem nada a ver com dança de salão, no sentido de formação para dança de salão. Mas a faculdade de dança te dá muito embasamento no corpo para você poder até projetar para dança de salão depois. Só para isso não ficar confuso, né, minha gente? Mas, uma das coisas que eu pensei bastante, que eu queria falar aqui, e até que coloca a gente numa posição um pouco mais delicada, porque somos professores. Sim. Mas, como eu falei, eu sou um grande defensor da visão de autorresponsabilidade. E numa intenção de educação de público, é de trazer isso para o aluno. Eu falo isso só porque assim que eu divulguei a live com esse tema, me veio uma aluna, uma dançarina muito boa, uma aluna avançadíssima de samba, e que ela deu a opinião dela comentando que não tem aluno ruim fazendo somente essa abordagem para o professor, que existem somente professores sem recursos e tal. E
É um pouco delicado eu falar isso do papel, da posição de professor, porque parece que eu estou me defendendo, mas aí eu convido vocês à reflexão de que através da autorresponsabilidade, pensar que o aluno que o aluno é responsável pelo aprendizado dele. Eu entendo a sua visão, sabe? Porque assim, ó, se o professor pensa que ele é responsável por ensinar, e o aluno está pensando que é responsável de sugar aquele aprendizado. Sim, 50-50. Não, se eles estão pensando nisso, vai sobrar, entende? Porque o que eu acho só muito delicado são os alunos que chegam para a sala de aula e falam assim, me faz dançar. Sim. Entende? Tipo assim, joga a vara aí que eu quero dançar, bota o cajado que eu vou dançar. Porque cada vez mais eu aprendo mais, porque eu me coloco nesse papel de aluno que suga do professor, que é curioso, que enxerga o professor como um influenciador, como um contribuinte do meu aprendizado. Isso faz uma grande diferença. E o meu convite, que eu acho que, até nesse meu papel enquanto professor, que é falar isso. Eu falo, gente, e é o que eu falei, é um pouco delicado por ser professor, pode parecer para o aluno que eu estou tirando o meu da reta, sei lá, de falando para eles que a responsabilidade é deles. Mas é um convite que eu acho interessante, porque eu, enquanto professor, eu vou tentar ensinar até quem não quer aprender. Sim. O aluno, se ele tenta aprender até do professor que não quer ensinar, e de repente rola esse casamento, vai sobrar, gente, vai explodir, entende? Então, é um convite a essa autorresponsabilidade, a essa cultura que dissemina a intenção da pessoa de buscar aquilo que se quer, sabe? De não ficar botando a culpa pro outro, que eu acho que não adianta nada. Tá, aí eu concordo. Eu acho que essa sua visão é uma visão humanizada. Agora, vamos pensar nessa visão mercado. Eu, aluno, estou pagando para ter um serviço. E eu, aluno, quero ter aquele serviço, porque eu estou pagando por isso. Então, onde a gente vai conseguir encaixar essa visão humanizada? Deixando claro que eu sou toda a favor dessa visão humanizada. Mas é que quando a gente começa a trabalhar com mercado, a gente é um CNPJ oferecendo um serviço e a gente está sendo pago para entregar aquele serviço. E aí a minha visão da coisa eu entreguei aquele serviço, ponto. Né? Aquela convicção e certeza de que eu procurei tudo que eu pude, eu fiz o que eu pude, me dei, me empenhei para que aquilo tudo acontecesse. Agora, até onde o cliente, com toda razão, porque ele sempre tem razão, pode ou não dizer, pô, você não me entregou esse serviço. Poder? O poder pode, Poder, né? ele pode. Mas aí como é que a gente fica no mercado, no cliente sempre ter razão? Não, entende? é por isso que eu tô falando que é uma fala delicada minha. Jeff, amor. Esse é o chefinho. Amo. Ó, já falei, gente, o chefe vai fazer uma live comigo, hein? A próxima, não sei se é a Nossa, próxima, a outra vai resenha. ser com ele. Aí o bicho vai pegar também. Eu Cara, posso fazer propaganda no meio Pode. da live? Claro. Jeff e Ana Luísa vão fazer um curso com só 15 vagas pra galera de bachata lá na Vila Planalto, ou é Planaltina? Vila Planalto. Vila Planalto. Quem quiser, procura o Jeff e a Ana Luísa, só pode 15 pessoas, eu mega recomendo. Eles dois e o Samuel são pica, Samuel Paula, que é da Kizomba, mas eles são pica, os três na bachata em Brasília. Curte a página, fofoca, vai procurar saber, os caras são bons demais. Excelente, recomendo. Vendi aqui o meu jabá. Mas entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum nisso, porque se o professor está com aquela intenção de dar o máximo, o aluno vai receber. Ele só não vai potencializar o que ele está recebendo se ele não puxar isso para si. Sim, sabe? eu concordo. Agora, uma última coisa, porque eu acho que a gente só tem 1 hora de live, depois o Instagram corta aí. Sério? Eu não sabia disso. Isso. Não, mas tudo E bem. aí, tipo, se a gente desligar e voltar o Instagram não... Não, aí acho que dá. A gente vê, né? Mas também para não prolongar tanto assim. É porque tá tão bom aqui, gente. O assunto tá bom, a resenha tá legal. Inclusive é até bom para as pessoas que fazem live, né? Porque eu e o Vitor, a gente nunca fez uma live e hoje a gente não se encontrou para falar sobre isso. A gente não resenhou no WhatsApp, a gente não se ligou, a gente literalmente está aqui sentado, respeitando a opinião um do outro e tentando
acrescentar para entender. vocês aí também. Eu acho legal. Procure uma pessoa que faça uma boa conexão aí na cabeça e no respeito para a gente ter um bom diálogo. Acho importante isso, porque a gente está num momento meio foda, assim, as pessoas não conseguem ouvir o outro se o outro não pensa igual. Tá meio complicado. Comunicação é tudo. Assertiva. Olha só, tá vendo? Pra quem acompanha minhas lives sabe, eu acho que eu não teve uma live que eu não falei sobre comunicação assertiva, né? Ela já falou aqui, então Que maravilha. é foda. Então, assim, uma última visão que eu acho que pode ser polêmica e que vai contra ao que eu já ouvi de alguns professores, talvez até algumas coisas que eu ouvi no Carlos lá e tal, mas professores, para você que é professor, eu não me sinto realmente responsável até o final e eu não acho que eu tenho que dar conta de todos os alunos. Boa. Eu me sinto responsável pelos meus alunos e às vezes até quando eles perdem o empenho, eu fico naquela de motivar para que o empenho volte, para que a pessoa produza. Tá, mas aí por que eu falo isso? Eu acho que a comunidade da dança é uma empresa, é um time. A gente se cobra demais, né? E que pode ter funções diferentes. Por que eu tô falando? Pensa num hospital, que tem médico, tem um clínico geral, mas tem ortopedista, tem neurologista, tem cardiologista e tem tudo mais. Então, talvez, com o passar do tempo, se você tiver recurso para atender o máximo de pessoas possíveis, ótimo. Mas com o passar do tempo você começa a aprofundar, é natural da gente aprofundar em alguma, ou seja, algum gênero de dança, dentro desse gênero em um determinado ponto. Por exemplo, o meu Zouk, eu acho que os dois ritmos que eu danço mais são samba e Zouk, foram os que eu estudei mais. O meu Zouk, ele não tá tão atual quanto tá o meu samba. O samba dele é maravilhoso. Mas o meu Zouk, eu acho o meu Zouk bom, mas ele não tá tão atual. Então, eu já chego pro aluno e falo, ó, as novidades todas, eu não sei se eu vou te atender. Mas o que eu acho como especialidade minha dentro do Zouk? Movimentação de tronco e cabeça, boneco. Eu faço isso e eu tiro o trauma das damas. Pô, mas aí você tem uma abordagem com o aluno foda, porque você tá sendo honesto. Você entende? E a gente não tem isso no mercado. A gente tem, infelizmente, essa é a realidade, vamos parar de mentir, uma galera que não é especializada, não quero dizer que você só pode dar aula daquele ritmo se você for especializado. Ao contrário, eu acho que você pode dar aula do ritmo que você quiser, se você construir e desconstruir a base. Fazendo isso aí, você dá aula de tudo. Mas você é sincero com o seu aluno. Mas isso nem todo professor se vê nessa abertura de chegar e falar assim, ó, eu vi você dançando um samba, tipo aqui em Brasília, né? Me viram dançando um samba com o Arthur Altobelli uma vez e falaram, caralho, você é foda no samba, não sei o quê. E, mano, me constrangeu, porque eu falei, gente, eu não sou do samba, assim, né? Eu sou do Zouk, eu danço samba porque eu fiz dança de salão e tal, dou aula de samba, mas eu não sou a foda do samba. Tipo, da terra de onde eu vi que você é foda no samba, tu tem que estar enfiada no samba. E aí, às vezes, constrange aí a pessoa. Não, eu queria fazer aula com você. Eu falei, ó, eu posso te ajudar, mas eu não sou especialista nessa área. Eu não sou do samba, tipo... E vê se você concorda comigo, eu já vou falar para os professores aqui. Se tem professor aí e você tem receio de falar que você não sabe, você tem receio de negar aluno porque não é sua especialidade, eu falo, cara... Assumir e aceitar isso tira um peso do ombro. Nossa. Mas tira um peso do ombro. Gigante. Cria uma integridade, cria um relacionamento com o aluno com o qual você fideliza. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas me vêem dançando tango e eu engano que é uma beleza, mas eu estudei muito pouco tango. E aí se a pessoa fala assim, ó, se você quiser uma coreografia para um casamento, uma coreografia para alguma coisa, eu até faço porque eu sou coreógrafo. E aí eu penso para show e eu não vou fazer aquele tango raiz, aquele tango técnico que vai, que sim, não é eu consigo tango fazer salão, um tango show. Até aí pode ser. Mas eu já falo, não, aula de tango eu não dou. Ou eu tô dando aula de Zouk, que eu dou aula de base de Zouk, eu dou aula de muitos movimentos de Zouk. Mas tá chegando num ponto, eu falo, olha, acho que agora você podia fazer aula com uma mulher, que vai te dar uma referência diferente. Sim. Aí você pode fazer aula com esse professor, que ele tá com uma linha mais diferente. Isso mantém a integridade e deixa as coisas tão leves, gente, mas tão leves. Cria uma relação saudável com o seu aluno, que é seu cliente, mas que merece a verdade. Então, também. assim, não se sintam obrigados a dar conta de todos os alunos.
Será? Eu tenho que me desprender disso. Eu acho que é uma boa. Porque é um calvário, né? Você, tipo, não, você não, porque você se desprendeu. Mas eu fico naquela de que, caraca, fulano não está evoluindo. Porra, não estou conseguindo fazer fulano evoluir. Eu tenho que pensar um raciocínio. Aí já vou estudar outra coisa pra ver. Já fico louca, falo, caceta, a pessoa não tá pegando. E como é que eu vou fazer? E também cada um tem seu tempo, tem isso também, né? Eu acho que o professor, a gente tem muita dificuldade de aceitar o tempo do aluno. Eu acho que é interessante a gente saber quais são os nossos limites, sabe? E tipo, você não precisa colocar o aluno no lugar dele ser ruim. Mas às vezes você tem alguns limites, você tem alguns parâmetros, como frequência, horário. Se você é um professor que passa atividades, sabe, tarefas para a pessoa desenvolver, pesquisa, e o aluno não está vindo, e daqui a pouco ele vai falar, pô, professor, não está funcionando, eu posso tentar. Eu não acho que você tem que ser esse super-herói, essa super-heroína, que você vai fazer de tudo e para fazer ele dançar. De repente... Não, se ele não está vindo, não tem como. A expressão que eu uso é bem clara. Eu já demiti alguns alunos, entendeu? Real. E eu acho que isso é libertador e... Não, eu acho que, tipo, a galera que dá aula, eu vou falar isso e é uma verdade, e foda-se se você não aceita, mas é a verdade. Às vezes tem aluno que quer te comprar, mano, por causa do dinheiro. E fala assim, não, eu estou pagando, eu quero fazer, que é o tal do cliente CNPJ. E às vezes o estou pagando não é tudo na vida, entende? Dinheiro não é tudo na vida pra nada. Não, e dinheiro eu também tenho, inclusive para devolver. Toma de volta, porque, né? E às vezes também a gente é alvejado com coisas muito inconvenientes, inclusive. Né? Durante uma aula, enfim. Mas eu concordo com essa história de que já demiti alguns alunos. Talvez eu já tenha demitido aí uns 2, 3 alunos. Mas por falta de consciência, mas aí é uma coisa que abrange muitas áreas em relação a tudo, sabe? Tipo, vários alunos já foram expulsos de escola, pessoas são pedidas delicadamente para não frequentar mais aquele ambiente. Cara, eu acho interessante observar que é uma relação. Cadê? Gente, era pra ser uma live séria. A Andressa falou que a gente dá risada. Não, a gente faz risada certa. Risada certa porque quem tá rindo é você, não tem nada de engraçado. Isso daqui tá super sério, a gente tá mega reverberando aqui. Tá vendo alguém rindo? Olha minha cara de sério. Que isso, jovem, agressivo. Agressivo, mano. O Jefferson, o que é melhor saber todos os... Vamos ler. Acho que a gente já falou bastante sobre o assunto. Subiu coisa pra caraca. Não, a gente vai ver tudo, porque live é relacionamento, é interação, vocês mandaram, a gente vai ler tudo. Nossa, que dignidade na relação, né, gente? Olha aí, calma aí. Esse menino, eu vou dizer. Quem mais? Olha, você vê o horário todo. Eu tentei te soltar essa dica, mas tu prometeu, tu tá fudido, tu vai ter que voltar na live. Porque vai dar 10 minutos, a gente vai ser o quê? Cortado do Instagram. Caralho, tem coisa pra caramba. Eu tentei te cantar esta... Não, amigo, vou ler aqui, ó, o que deu, ó, amigo, Simone. Tu tem que escutar a frase do outro, que ele entendeu? Tá te dando um gancho. Foi mal. Simone, um aluno super interessado que tem dificuldade de fazer o passo. Ele é considerado um aluno ruim? Não. Com certeza não, sim. Tem uma dificuldade motora, às vezes uma dificuldade psicológica, e às vezes o professor não está conseguindo alcançar o lado que ele compreende melhor a coisa. Vou mandar uma frase de efeito agora. Ixi, vou finalizar com frase de efeito agora. Vai. Porque assim, eu acho que é muito interessante a gente elogiar o esforço e não o talento das pessoas. Exato. Até porque talento sem esforço não chega a lugar nenhum. Professor nenhum quer aluno pronto, senão nossa profissão não tinha pra quê. A gente quer aluno que não sabe. E aí, vamos fazer aula de dança? Não sei dançar não. Falei, graças a Deus, senão minha profissão acabou. Agora então, vamos deixar claro que essa ideia de que professor pensa assim é professor. Exato. Vamos lá. Marlon. E o que fazer para o aluno não se sentir um aluno ruim? Porque por não conseguir realizar a movimentação, acaba achando que é ruim. Eu acho que quando o professor fica focando que o que tem que acontecer é a movimentação, aí você se sente um aluno ruim. Eu acho que o objetivo é sim você aprender a movimentação, mas não é o objetivo, é um caminho, sabe? Eu usei a frase errada. Sabe aquela coisa de que... Eu falei até isso hoje. Eu trabalho com dança, o resultado é ganhar dinheiro. Meu objetivo não é o dinheiro. Meu objetivo é fazer com que as pessoas dancem.
sabe? Acho que é por aí. É nesse conceito aí. A gente não dá aula para ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro porque dá aula. É isso, entendeu? É aquela coisa do o caminho do aluno. É muito ruim quando o professor não consegue. Quando não é professor, gente, ponto. Não é professor, não vai ter essa visão de professor, de que o cara tem que desenvolver. Ó, para isso, uma coisa que eu aconselho para os professores, mas se você é aluno também desenvolver esse hábito, é porque geralmente a gente quer sair do ponto A para o B. Sair do A é quem não sabe o movimento, B é quem sabe o movimento. Às vezes você não chegou no B, você tá vendo só a distância que você tá do B e fala, porra, o B não chega nunca, mas você já experimentou olhar o quanto você se afastou do A? Nossa, às vezes você tá no A ponto 2, ponto 3, ponto 4 e já foi pra caramba. É importante ter esses indicadores de evolução, né? Sim. E é importante o professor fazer esse indicador para o aluno também, né? Porque Mas às vezes ele não tem essa visão. Mas olha só que interessante. Se eu tô falando com algum professor que tá aí, professor, faça isso, mostra isso pro aluno. Se eu tô falando com aluno, tenha isso independente do professor. Sim. Entende? Isso vai liberar um monte. Sim. A ideia, os professores que eu tive e tenho demonstram sim essa preocupação em se capacitar. Pô, parabéns. Ideia, parabeniza eles, cara. Essas ideias de reforço são fantásticas e é importante pra gente receber isso. Se você reconhece isso, fala isso pra eles. Que bom. Vai lá, Lei. Por isso que o Marlon, continuando, por isso que alguns alunos acabam desistindo de fazer aula. É verdade. Tá bacana, Julia Gunisch, Cris, Pedrão entrou, Jefferson, autorresponsabilidade, né, Jefinho? É nóis. De ambos, aluno e professor. Vamos ver aqui, ó. O primeiro passo do aprendizado é o querer. Se o aluno quiser aprender e o professor, com o seu melhor recurso e ato motivador, se dispor em dar o seu melhor, terá um resultado positivo. É isso aí. Se sobrou do professor, sobrou do aluno, já era. O professor tem que ser o melhor em tudo? Já falamos disso, né? É o que melhor saber todos os passos e movimentos. O que é melhor? Saber todos os passos e movimentos? Não, eu acho que o que é melhor é você saber dançar. Se relacionar com o outro enquanto você está ali, dividindo aquele tempo, aquela música. Então eu acho que no grossão o melhor é você saber fluir. Porque quando você vai para o baile, quando você vai para dançar, para o social, o que vale, o que faz você sair dali feliz é a sensação dele, não a quantidade de passos. E é o que eu tô falando, assim, eu gosto muito de um olhar personalizado sobre uma coisa, porque assim, eu acabei de falar do professor. Professor, tira esse peso das suas costas de que você tem que ser o melhor em tudo, de que você tem que saber tudo. Você pode se especializar, ser íntegro com o aluno e perceber aquilo. Por outro lado, para os alunos, o que eu recomendo? Gente, tira esse imediatismo da cabeça de vocês e de achar que você vai fazer aula com o professor e ele vai te fazer dançar bem pro resto da vida e tá tudo certo. Se às vezes você tá pegando um professor, e saiba perceber isso, às vezes é um professor bom de repertório, ele tem um repertório infinito. Pega o repertório dele, repertório é importante. Sim. Você vai aplicar a sua técnica onde? No seu repertório. Às vezes é um professor bom de limpeza. Exato. Às vezes o professor não tem repertório, é aquele professor que nem chama atenção no baile. Mas às vezes o bicho tem uma cabeça, vai te dar um mindset que vai... fudido na hora de pensar na técnica e no desenvolvimento. Vamos ver aqui o que a Andressa falou. Sim. Falei. Sim, cada aluno absorve de um jeito. O problema às vezes... Não, o problema às vezes não é dinâmica, e sim a absorção do que foi dito. Nossa, isso aí é frase para outra live. Porque, mano, a absorção do que foi dito é uma parada pessoal e muito louca. Você fala, vamos comer picolé? Meu Deus do céu, gente. Aí a pessoa vai pra onde? Grupo de WhatsApp é o terror da currutela. Escreve assim, ó, reunião hoje. As pessoas falam, qual o dia? O aluno compra o professor e não necessariamente os passos que você sabe. Mas é isso que eu tô falando. Eu concordo, mas eu também não vejo que é um problema comprar os passos, sabe? Na comunicação assertiva, sim, me dá muita agonia das pessoas que falam o importante é um básico bem feito e não um repertório. Porra! É que nem falar, o importante é meu braço e não minha perna. Por que eu não posso ter os dois? Não, mas a questão não é você não poder ter os dois, mas qual a importância, o caminho, não o resultado final.
São os dois, cara. O caminho, não É porque assim, eu acho que é os dois e eu não preciso diminuir um pra valorizar o outro. Não, entendeu? isso aí com certeza. Não precisa. E aí é o que eu tô falando da comunicação assertiva. Fala, o importante é um básico bem feito. Quando fala assim, eu tô entendendo que movimentação e repertório não é importante. Ah, eu entendi, mas aí eu não sei, porque a minha cabeça o tempo inteiro funciona dividindo as coisas entre profissional e não profissional. Tipo, como profissional, mano, se você não tem repertório, vai ficar complicado. Como aluno, se você não tem repertório, não é uma grande complicação. Mas é um caminho que você tem que trilhar também. Entendi. A Aline entrou, Aline, acho que Giovanni, Yaya, que a Yaya falou. Na visão de vocês, de professor, um aluno que é desagradável com outro aluno é um aluno ruim? Olha. Um aluno ruim de aprendizado ou um aluno ruim como pessoa? Porque como pessoa eu posso ter um aluno que trata o outro muito bem e ele ser uma pessoa horrorosa, falsa. Ou só uma pessoa educada e um ser humano não muito legal. Mas será que o que ela falou é numa visão de turma? Tipo, tá numa turma, aí o aluno até aprende bem, mas ele é desagradável com outro aluno. Aquela questão do ego, tipo assim, eu já sei fazer todos os passos dessa turma, eu sou foda, nesse sentido. É porque eu preciso do sentido das coisas. Quer mandar aí gente. pra Minha gente cabeça aí fica louca. uma observação para ser mais especialista, porque é desagradável com outro aluno. Bom, se o que eu entendi é isso de tipo, sabe, às vezes no trato, né? Na condução, no receber. Às vezes porque às vezes gera um climão na turma, né? E também pra gente que é mulher, o toque é uma coisa muito importante. Não só pra gente, pro homem também, né? Porque a mulher toca o homem. Mas às vezes se esse cara é desagradável, aí não sei em que âmbito você falou, né? Mas se ele é desagradável também aqui, vai sair no corpo, de alguma maneira, né? Então às vezes não é muito legal isso. E aí, o que a gente começou falando nessa live é se o aluno é ruim ou se é o professor que não tem recursos, no sentido de aprendizado. Aí é no sentido do social, né? Então, assim, aí no sentido do social, eu, Rose, tento sempre conversar sobre, falar, colocar na turma, que a gente vive muito o social na dança ferrenhamente, né? A gente convive com muita gente. É aquilo, né? A gente na dança de salão acaba precisando ensinar muito mais do que passa, né? Sim. E outra, a pessoa vai dançar muito melhor em termos de técnica e movimento se ela também tiver essa visão de tudo, né? Se o psicológico dela estiver legal também, né? E se ela também puder estar bem ali naquele grupo. Breno Rueda, e aí, miserável? Quem é você, miserável? Paulinho PV, e aí ela falou de novo, da turma, na personalidade e na condução também. Cara, aluno ruim na condução, eu não classifico aluno ruim na condução. Eu classifico aluno aprendendo a conduzir. Porque não quer dizer que eu dou aula e ele dá aula que a gente conduz 100%. A gente está em aprendizado o tempo inteiro. Então, às vezes, sei lá, um peão redondo que você faça, que você descobre assim, caraca, se eu tirar o ombro mais aqui, tu faz aquela parada já há anos. E aí você descobre do nada que se tu tirar um pouquinho mais o ombro, tu consegue trazer melhor a dama e tal. Então, eu acho que não é ruim porque não conduz bem, sabe? É o caminho de aprendizado de cada um, gente. Eu nem classifico o passo também como iniciante, sabe? Turmas, eu classifico o passo. Às vezes você tem um passo básico intermediário, um passo básico avançado, um passo básico iniciante. Como pode ser um facão avançado, um facão iniciante. Nossa, eu até pensei numa fala, mas vai aprofundar muito aqui. Porque a gente reverbera real, né? A gente vai... Vamos abrir um canal de reverberação? Fudeu, né? Vamos abrir um canal no YouTube aí, gente. Quem quer, vamos reverberar geral. Tentando não aprofundar muito, só o que eu falo é do saber se defender, né? Assim como no baile eu defendo que as pessoas, homens e mulheres, tenham a possibilidade, tenham o poder de saber negar uma dança, porque se é uma pessoa que te machuca, se é uma pessoa que não te trata bem, se é uma pessoa que você não tá falando, você não é obrigado a dançar. E você pode sim falar que não. Mas aí vão falar de mim, deixa falar. E outra, a sua personalidade, a sua visão não vai ser construída em um dia, não, sabe? Fica tranquilo, as pessoas te conhecem. Eu acho que não é o que, é o como. É você buscar a sua forma de falar. Olha, não me sinto bem, não quero. É aprender a se defender. Sim. Eu acho que todos nós, né, hoje num dia específico que eu nem falei, né?
Parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns mulheres pelos seus dias. Parabéns pelo seu você dia. pelo Dia da Mulher, porque você Também. vê o mundo pelo Dia da Mulher. Também. Pelo dia não, mas por uma mulher. Exatamente. E tipo, eu entendo que talvez nesse papel tradicional, onde o homem, por ser um condutor, o cavalheiro, a dama, talvez as mulheres se sentem mais suscetíveis a esse tipo de violência. Fala, cara, nega a dança. Eu sou a favor, assim, de se negar a dança, mas eu também me questiono de se a gente ficar... A gente tem que negar a dança a partir do momento que você se sente agredida, entre aspas, né? Se sente violentada, entre aspas, porque senão também a gente, vai negar, se fosse, né, aleatório, os iniciantes não vão aprender nunca. Eu falo isso só porque... Às vezes esse negócio de negar quando você é agredida, sabe? É uma condução que te machuca, é um psicológico que não é bom, o cara que te maltrata, que tá dançando ali. Se a gente fica, nós que somos possíveis vítimas, mulheres que se ficam o tempo todo brigando para mudar o agressor, eu acho que ele tem que, essa função é um lado da questão que tem que ser feita, com certeza. Mas eu acho que é mais inteligente, se eu tô sofrendo, é aprender a me defender. É isso que eu ia São falar. as duas coisas. E se a gente é professor, entende? A gente nega a dança? Claro. Eis a questão. Eu, com certeza. Eu não sei. Eu acho que eu sou mais pelo lado, esse que você acabou de falar, de tipo... Quando eu tô dançando e eu estou me sentindo agredida, eu converso através da condução. Para que aquilo pare. Mas aí se aquilo se excede, mas eu tô falando de uma coisa assim... Quando eu falo assim é porque na prática eu me sinto tão bem e eu acabei desenvolvendo formas de dançar com avançado, intermediário, iniciante, quem dança mais firme, quem dança... Eu desenvolvi isso e na prática eu gosto de dançar com todos os níveis e eu nego pouco. Mas eu falo de maneira enfática aqui sim, porque eu não quero jamais perder esse poder, esse lugar de que eu posso negar sim, sabe? Sim. E é negar porque eu não quero, porque é ruim, e é negar só porque eu tô numa conversa. Pode ser, não tô afim no momento. Daqui a pouco a gente dança. Aí fala, mas eu neguei com o cara e ele vai me ver dançando. Mas eu não posso estar cansado agora e me recuperar e dançar depois? Pode. Entende? Sim. E eu posso buscar uma forma interessante de falar, cara, eu tô numa conversa aqui, eu quero dançar, mas pode ser depois? Não é o que eu como, né? Sim, mas, enfim, é assunto para uma outra live, mas eu penso um pouco diferente também. Gente, vou despedir. Sim. Vou despedir porque eu acho que se der 1 hora de live vai bater o Instagram, corta a live aí e aí já era, acho que não precisa voltar.